Transtorno do pânico, o que é? Como se caracteriza? O transtorno do pânico faz parte de um guarda-chuva chamado ansiedade. Existem vários tipos pelas quais a ansiedade se manifesta. Vamos chamar subtipos de ansiedade. Uma delas é o transtorno do pânico. Pois bem, eu vou contar aqui de uma paciente que está em tratamento para transtorno do pânico. Quais são os sintomas que ela apresenta? Quais são as características do transtorno do pânico? São crises súbitas, paroxísticas, de grande ansiedade, sensação de que está morrendo, está infartando geralmente, ou que vai desmaiar, palpitação, taquicardia, tremor, mãos geladas, a pessoa respira mais rápido e por respirar mais rápido, ela acaba causando uma mudança no pH do sangue, que a gente chama de alcalose, e essa mudança no pH, essa alcalose faz com que ela entre em tetania. Então a pessoa fica mais assustada ainda, porque as mãos ficam assim mesmo. Qual é a trajetória dessas pessoas que têm pânico? Elas chegam ao psiquiatra após ter passado por vários médicos, terem feito vários exames e não ter constatado nada, né? E cuidado, colegas, quando você fala para o paciente, você não tem nada. Não, tem sim, tá ali sofrendo na sua frente, caramba. Então tem alguma coisa assim. Bom, voltando aqui, ela ficou, por que eu falei isso? Porque ela ficou tão acostumada de ouvir não é nada, que quando ela tem as crises de pânico e vai para o pronto-socorro, ela sendo enfermeira de alto nível, alto padrão, ela é a primeira a falar para o médico socorrista: não é nada, é só uma crise de ansiedade, doutor. Então você percebe que a pessoa que tem pânico, ela carrega junto com ela, como se fosse uma sombra que atrás um medo, como se fosse uma capa mesmo, um medo. Por quê? Porque a característica da crise é o aparecimento súbito. Não vou falar aqui de explicações bioquímicas, porque eu acho que não vai acrescentar muita coisa para vocês, mas enfim, é uma descarga brutal de adrenalina que causa, e cortisol, que são os hormônios do estresse. Eu vou estar falando muito sobre adrenalina, cortisol, quando o tema for ansiedade, né? E essa liberação, essa descarga abrupta é que causa todos esses sintomas. Por isso que é muito comum a história do paciente sentir a crise, passar mal, achar que está morrendo, leva para um socorro. No pronto-socorro ele toma um calmante, geralmente diazepam ou clonazepam, e aí ele melhora. O pânico tem tratamento, o pânico tem cura, mas fica aqui um alerta: não é porque você melhorou que você vai abandonar o tratamento. Temos aí que manter a medicação por alguns meses até que tudo se estabilize, senão você vai ter recaída, síndrome de descontinuação da medicação. No caso aqui ela estava tomando sertralina, parou de repente. Eu falo sobre a síndrome de descontinuação outra hora. Um abraço.